Coríntios? 1 Coríntios capítulo 16. Primeiro Coríntios capítulo 16, vamos ver Paulo aí falando de ofertas. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Paulo fala dinheiro. Vamos pausar aqui para entender só essa primeira parte do dinheiro. Tem qual é a linguagem que tem dinheiro, qual é a linguagem que tem outra coisa? Alguém tem mais aí a linguagem que diz dinheiro? Ou tem alguém que tem a linguagem dizendo benefício, presente, coleta, né? Na minha diz claramente dinheiro. Tem gente que diz assim: ah, mas o dízimo na lei não era dinheiro, o povo tinha que pegar uma parte da colheita. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito. Porque era judeu, tinha que pegar uma parte do que plantou, do que semeou, tinha que pegar um bezerro lá, um pedaço, uma parte do rebanho, que era o bezerro, que era o boi, que era o bode, e não era dinheiro. A gente tem que entender uma coisa. Primeiro, o povo judeu era um povo que vivia de agricultura e pecuária. Eles plantavam e eles criavam bicho. Então, por isso, o dízimo era a 10ª parte do que criou, a 10ª parte do que colheu. Simples assim. Alguém aqui cria bicho? Alguém aqui vive de plantar? Você tem uma plantação de mandioca no seu quintal e você vive disso? Se você viver disso, você pode chegar a pegar a 10ª parte lá. A gente teve mesmo que fazer isso. Tinha lá um pé de banana no quintal, tinha lá os pés de jaca. Aí quando tirava 20 jacas, pegava 2, 3 e trazia pra gente. Não tem problema nenhum. Mas a sua renda hoje é qual? Dinheiro. Você recebe o salário em quê? Dinheiro. A palavra salário vem tem o sal, né? Na frente, vem do sal, porque antigamente as pessoas eram pagas em sal. Antes de ter o dinheiro mesmo, físico, moeda, as pessoas recebiam em sacos de sal. E as pessoas pegavam esse saco de sal, iam para a feira e trocavam tudo o que queria. Nessa época o dízimo ia ser o quê? Sal. Se o camarada recebeu sal, trabalhei. Tá falando já, né? Se o camarada trabalhou uma semana e recebeu 10 sacos de sal, qual é o meu dízimo? Eu vou pegar um desses sacos. Pronto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então hoje nós não trabalhamos com bicho, nós não trabalhamos com planta. Hoje a gente recebe em real, dinheiro. E Paulo diz aqui, ó, vou tratar agora do dinheiro. É dinheiro. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que eu chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levar a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu vá também, eles farão a viagem comigo. Então olha o que Paulo diz. Paulo manda a carta para a igreja e diz: olha, quando eu chegar aí, ao invés de eu ficar tratando do dinheiro, ao invés de eu ficar coletando a oferta, já separem antes de eu chegar. Porque aí eu vou e mando alguém, ele nem ia, eu vou mandar alguém pegar essa oferta e levar para onde precisa. E aqui ele está pedindo oferta para outras pessoas, ele não está nem pedindo para si. Tem um outro versículo, mais à frente, aí em 1 Coríntios mesmo, que Paulo pede para si. Paulo diz: olha, eu passei necessidade. Paulo escreve para a igreja e diz: vocês foram os únicos que me ajudaram. E aí Paulo fala do povo da Macedônia, um povo que era extremamente pobre, mas na sua pobreza foi e ajudou a Paulo. Ou seja, Paulo está falando o tempo todo de oferta. Então, temos o dízimo, que foi lá em Abraão. Jesus tem uma passagem que Jesus está falando de hipocrisia. Jesus diz assim: tem pessoas que tiram o dízimo do hortelã, mas não tiram o dízimo das coisas grandes. Mas não obedecem a Deus em coisas... Não, desculpa, o contrário. Tem pessoas que exigem obediência em coisas grandes, mas esquecem das coisas pequenas. Então, tiram o dízimo do graúdo, mas o hortelã, que é uma erva pequena, deixa passar. Jesus estava falando isso a respeito de pessoas hipócritas,
e se importavam muito com regras e tinham detalhes. E aí Deus diz, olha, mas você tem que fazer as duas coisas. Nessa passagem Jesus fala claramente que o dízimo era para ser mantido. Amém? Então, Jesus era outro. Por que Jesus não pediu dízimo para si diretamente? Porque o dízimo ele era levado ao templo. E Jesus era que nem Paulo. Jesus era um pregador itinerante. Uma hora estava aqui na Judéia, outra hora vamos para lá para Galiléia, outra hora vamos atravessar o mar de barquinho, vamos lá para Samaria. E vamos para Decápolis. E Jesus ia passando e pregando. Jesus não ficava e fundava uma igreja. Então por isso, Jesus também não pediu dízimo. Mas a Bíblia diz lá em João 12, capítulo 12, versículo 6, uma coisa interessante. A Bíblia diz que Judas, ele era ladrão, ele pegava o dinheiro que era coletado. Sabe o que isso quer dizer? Jesus coletava dinheiro. Jesus coletava oferta. Tem gente que acha que Jesus não pegava em dinheiro. A Bíblia diz que tinha essa sacola. Jesus coletava as ofertas. Até mesmo porque Jesus, como vivia viajando e pregando, Jesus ia viver de quê? Você acha que Jesus não comia? Tem gente que acha que Jesus não comia, não defecava, não suava, não nada. Jesus era gente como nós. Precisava comer, precisava beber. E a Bíblia diz que ele havia uma sacola, essa sacola era colocada em dinheiro. Ninguém colocava milho, ninguém colocava galinha, colocava dinheiro. E o Judas, que era ladrão, ainda tinha o esperto, que era o Judas, né? O tirado a esperto, que ia e pegava o dinheiro. Por isso ele era ladrão, filho do diabo. Então toda vez que alguém disser para você, mas Jesus não trabalhou com dinheiro, mentira. Essa passagem aqui, ó, Jesus ele não citava dinheiro, ele não ficava falando. Mas essa passagem em João 12,6 é uma prova definitiva. Havia a sacola que o Judas Iscariotes levava e as pessoas depositavam dinheiro. Amém? Então vamos entender novamente. A Bíblia diz que o dízimo ele repreende o devorador. E a oferta está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo